programa de hoje, mais um encontro de notáveis. Deu certo, o país tá bom, Pepe? O país tá ruim por outro motivo. Com esses três feras, o deputado estadual Léo Siqueira, o economista Alan Gani e o advogado Felipe Monteiro Chiquinho Pão de Hambúrguer. Exatamente a mesma política. Meu Galeano com o Cristiano Ele Ronaldo. fala sem um sorriso no rosto. Você tá comparando o Galeano com o Cristiano Ronaldo. Ele veio fazer o papel do Pedro de Lara. Eu não preciso de palmas. Eu já sei. O bicho vai pegar ao vivo no Pânico. Eu digo já de cara que esse anúncio está totalmente errado, que já estão jogando um contra o outro e aqui não há essa discordância. Isso aqui é um encontro de notáveis, certo? E nós vamos fazer o seguinte agora. Temos aqui do lado esquerdo do negócio o nosso querido Francisco Pão de Hambúrguer. É o Chico. Doutor Francisco. Que é o nosso querido Felipe Monteiro, conhecidíssimo aqui da Jovem Pan, por ser um cara que está no espectro mais à esquerda. Ou seja, é um comunista playboy rico. Ele estava na Itália. Esquerda caviar. Fez uma... Esquerda caviar? Isso. Partido... Esquerda azeite trufado na Itália. Ele estava na Itália e algo importante dele é que ele está só. Nós descobrimos isso. Tem aí o trechinho? Ele foi no... quem é essa moça? Uma moça bonita? No... Não é... Não, você também. Olha lá. Olha lá. Concretizar um amor recíproco. Pepe, não fala uma coisa dessas pra tu. Uma paixão que parece arrebatadora quando você vê, por exemplo, na recíproca, aquele amor que você tem por alguém que não é recíproco. Ou seja, eu nasci para sofrer por amor. Não fala isso, Pepe. Claro que não tá sofrendo por amor, Pepe. Já sofri mais, mas eu sempre tô sofrendo por amor, sabia? Minha paixão com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado. Emendou uma cantada. Esquerda ou macho. Então, você tá sozinho, Pepe? Eu tô sozinho, Emílio. Sério? Que triste. Você foi vermelho agora. Mas na rede social tinha uma foto com uma moça muito bonita, não era amiga que você foi pra chamar a atenção? Era só arroz de festa. Só tem amiga. Só acompanha. A rede social dele, para quem quiser, é FN Monteiro. É isso, né? FN Monteiro. Que tá aí, para você quiser ver. Então nós vamos arrumar. Você pode. Normalmente as mulheres de direita são mais bonitas que a de esquerda. Opa! Ou não? Não. Fale uma de esquerda bonita, assim. Atuante. A musa. Atuante. A musa da esquerda. A musa do verão. De esquerda bonita. Quem? Não, Fala uma. A sua musa. A Janja, por exemplo, é bonita. A Janja do presidente? Tô brincando. A Anitta é bonita. A Anitta é bonita. Não, é de esquerda. Ela pulou do cavalo. É de esquerda. É isso bem. Cléo Pires. Cléo Pires é de esquerda? Não é não? Não sei. Não, O cara vai falando os nomes, ele vai tirando Vera Fischer. Não. O cara fala mesmo. Sabe também. Vários. A Kirchner, ele gosta. Pode ser de direita? Claro que pode. Bolsonarista? Claro que pode. Daquelas bolsonaristas que... Camisa E do usa a Brasil. camisa da seleção. Então, atenção, mulheres, calma que nós vamos bolar alguma coisa para Que vocês. ele é um galanteador e leva nos melhores restaurantes. Vamos ver no chat se o pessoal tá... Temos a presença de Alan Gani aqui também, Boa tarde, Emílio. Boa tarde, pessoal. que é essa figura querida aqui da programação Olha da aí, Jovem ó. Pan, que está em todo o programa, e do nosso querido Léo Siqueira, que está aqui, que é o nosso... Isso é bom, viu? Exatamente. O Siqueira está aqui com a gente, e também que é Léo Siqueira BR, que é o nosso deputado aqui também. Que, qual é o tema hoje? IOF, não é isso? O tema que você me adiantou lá no bloco anterior, o IOF. Que é, então dá uma... Contextualizando. Pincelada. Não, é a confusão aí, né, entre agora, né, executivo, né, o presidente aí, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Congresso, né, que primeiro o governo fez um decreto para poder aumentar o IOF, num imposto que é regulatório, ou seja, ele serve para regular as transações na economia, e o governo está utilizando isso com fins arrecadatórios, porque não tem mais de onde tirar dinheiro e não quer cortar gastos. E daí o Congresso foi lá e falou, olha, a sociedade não aguenta mais aumento de impostos, então nós vamos derrubar este decreto. E o governo não acreditou muito, né? Porque desde 1990 que não havia um decreto derrubado pelo parlamento, né? E foi derrubado, então voltou ao que era o anterior. Se você já pagou o IOF, provavelmente vai receber, e aí os bancos, todo mundo tá essa confusão toda, e agora tá na queda de braço. O governo falou, olha, não aceitei que o Congresso derrubou o IOF, vamos ao STF,
né, o Poder Judiciário, para decidir aí quem está certo aí nessa confusão toda. E quem está certo nessa confusão, meu querido Alan Gani? É claro que é o Congresso Nacional representando os interesses da sociedade brasileira. Foi um aumento visando exclusivamente a arrecadação e não como o Siqueirinha aqui falou, né, para fins regulatórios. Ou seja, houve um desvio de função. O governo está precisando de dinheiro e utilizou de um artifício que é inconstitucional. Mas na mesma semana que aconteceu isso, eles aprovaram aumento de vagas. Exato, né? isso então, daí que eu queria... Não sei se eles são tão isso assim, isso daí que eu queria pontuar. O Congresso legal derrubou, agora sim, papinho do presidente da Câmara ou de vários deputados parlamentares do Centrão não me convence, porque existe uma crise fiscal no Brasil e o Congresso é responsável nisso também, né? Além do IOF, eles aumentaram o número de deputados de 513 para 531, daí não tem crise fiscal? Daí continua tendo crise fiscal. Só que eles sempre tomam uma medida populista. Tem também fundão eleitoral, 5 bilhões, e tem as emendas parlamentares. 50 bilhões aí no ano, mais ou menos. Foi pago 500 milhões num dia para poder o Congresso estar junto com o governo. E a maior emenda que foi paga foi de 20 milhões aí individual. E por que o Congresso é responsável e é culpa também dessa crise fiscal? Porque eles não pagam pelas decisões ruins que eles tomam. O executivo sim, porque o executivo, em teoria, se faltar dinheiro, vai sofrer. Agora, eles não pagam. Se eles aumentarem fundão, se eles aumentarem um monte de gasto lá para eles não pagam por essas decisões ruins. Então, o sistema como é hoje, o presidencialismo, faz com que nosso Congresso não pague pelas decisões ruins. Então, eles também são culpados. Assim, ajudou agora, está do nosso lado, mas, né, do lado da população que não quer pagar impostos, mas assim, essa conversinha deles não me convence. A motivação do Congresso não foi das melhores, né? Isso. Atendeu a grupos de pressão, jogou para a torcida, pensou nas emendas, mas o resultado final para nós foi positivo. Exato. Chiquinho Pão de Hambúrguer, o Brasil, segundo o seu partido, segundo o presidente, está voando. Ou seja, desemprego não tem. Inflação mais ou menos sob controle. As coisas funcionando e ele aparece aí com essa rejeição. O que está acontecendo no seu espectro, digamos assim, da canhotice? Não, essa é uma questão boa, Emílio. Quando você pega os números da economia do Brasil, você vê que a economia do Brasil não vai mal, né? Crescimento econômico, inflação quase na meta, não está na meta ainda. Está bem longe da meta. Vamos colocar a responsabilidade nos banqueiros do Banco Central, né? O Campos Neto, que só conseguiu atingir a meta em 4 anos uma vez, né? E o Galípolo também não está conseguindo, de forma alguma, atingir a meta da inflação. Mas isso, né, esses dados econômicos bons não refletem no bolso do trabalhador, no bolso do brasileiro, que vai no mercado e vê os preços dos alimentos na estratosfera e por aí vai. Agora, tudo que o Gani falou aqui, o Gani e o Léo, conversinha para boi dormir. Né? Conversinha para boi dormir. Conversinha para boi dormir, mais uma vez, né? Falando que o brasileiro está cansado de aumento de tributos e colocando no IOF, que é um tributo que alcança pouquíssimas pessoas, né? Para defender esse ponto de vista. Ou seja, balela, conversinha para boi dormir. E o governo, Léo, fez certo em judicializar a questão. Está pedindo mais imposto, então. Judicializar a questão. Você vai na manifestação proibida. Vamos colocar as coisas o Boulos e o Chiquinho vão fazer uma manifestação para quem quer mais imposto. Quando vai ser? Mas eu diria o seguinte, sabe quanto é que era o imposto IOF na época do Bolsonaro? Não. 6%. Não, pelo amor de Deus. Não, o Bolsonaro diminuiu. Do último ano. Isso é fácil. Não, vem roubar, você está roubando. Quem aumentou foi a Dilma e depois o Bolsonaro então falar, sabe o quê? Chegar por e falar assim, gente, eu prometo que no meu último ano de mandato, no finalzinho, eu reduzo o IOF e eu cancelo então, o IOF. mas é por causa da OCDE. É isso. Era para entrar na OCDE. É isso, né? Exato. Não, pelo amor de Deus. Não, aí está roubando. Vamos voltar com a verdade. Quem que aumentou o IOF? Sem roubar. 638. A questão é outra. Sem roubar. Assim, essa medida do Poder Executivo, no modo de ver, é a primeira vez que eu vejo o Poder Executivo nesse Congresso cada vez mais forte, colocando limite no Poder Legislativo. Entendeu? O Bolsonaro não foi capaz de fazer isso, se curvou para o Centrão, e pela primeira vez em 8 anos, eu não estou defendendo Lula, não. O presidente Lula e o governo brasileiro está se colocando contra essa medida autoritária do Poder Legislativo. E eu concordo com você no seguinte ponto, só para terminar aqui. Claro que
O IOF é imposto regulatório extrafiscal. Não pode ser utilizado para fins arrecadatórios. Por isso, essa medida poderia ser considerada inconstitucional. Mas quem tem o poder e a caneta para aumentar ou diminuir a alíquota do IOF é o Poder Executivo. Pepe, não vamos mentir primeiro, não vamos faltar com a verdade, né? Para a gente começar a ter um debate, vamos primeiro falar a verdade, senão a gente confunde as pessoas que estão em casa. O IOF era mais alto no Bolsonaro? Sim, ele pegou mais alto e ele colocou um decreto para ir reduzindo aos poucos até a gente atingir zero. Foi o último ano, E por que não reduziu do dia para a noite? Pela responsabilidade fiscal, porque você precisa cumprir a meta, e qualquer medida que você... No Google? Sem no Google não. Viu aí, ó, não foi estudar ontem à noite. Não foi estudar ontem à noite. Eu vi que na época do Ele estava na Itália, coitado. era 6% a alíquota do IOF. E foi abaixando gradualmente. No último ano. Não, ele foi abaixando. Foi abaixando gradualmente, Pepe. Vamos apostar um Fusca aí? Vamos apostar. Vamos apostar. Seu sócio está devendo. Fala pro seu sócio. Seu sócio tem que pagar. Seu sócio pagar o que ele está devendo primeiro. Podemos apostar. Fez bate e volta na Vocês Itália. querem apostar, não estou entendendo. Claro. Não estou entendendo o que vocês querem. Eu sei que a carga tributária só aumenta nesse país. Você pegar, por exemplo, a década de 90 era 25% a carga tributária, hoje é 35%. Cada vez o governo está mais presente e o país está menos eficiente. Agora, você falou o negócio de inflação. Então, mas deixa eu fazer uma redondamente enganado, doutor Chiquinho. Pelo seguinte, a meta de inflação é 3, a inflação está em 5. Isso é quase o dobro. O limite... Mas eu falei você falou que tá um pouco. É 1,5 para cima e meio para baixo, 4,5%. A única vez que, em 8 anos da autonomia do Banco Central, que atingiu a meta foi uma vez só. Uma vez só. Sim, mas não é porque o outro fez errado. Está fracassando a política do Banco Central que vocês defendem. Se não tivesse, era pior. Sabe por que está fracassando? Por conta da política fiscal ultra expansionista que você defende. Ih, falou de ultra gordo. Ultra expansionista. Ué, você defende aumento de gasto? Você defende aumento de endividamento? Você não defende isso pra mim o tempo inteiro? Defendo. Você vai lá no 3 em 1 apanhar, falar isso. Então, mas caramba, vou que bate no cara, pera que lá. isso? Então vamos colocar as coisas aqui como devem ser colocadas. Porque senão vai ficar... Isso, calma. Onde é que o dinheiro... Então, tá faltando dinheiro. Exato. O governo precisa 20 bilhões vai faltar. Isso, o governo precisa dizer. Para onde vai? Para onde esse governo, que você, eu percebo que você gosta, que lindo que você tá. Atenção, mulheres, Chiquinho, hein? Aguardem. Está só. Para onde o Lula e o governo colocou o dinheiro? Onde está indo esse dinheiro? O que ele fez com esse dinheiro que a gente possa ver e possa falar para a audiência? Foi bem Não fez nada. Não fez nada. Mas, assim, então por que a gente vai ter que... O ponto que destacar é o seguinte, Emílio. Eu sou contra essa busca incessante pelo superávit primário. Eu sou contra o que o governo Lula está fazendo, o que a Haddad está fazendo, o que o Bolsonaro fez, o que o Fernando Henrique Cardoso fez lá atrás, criando o tripé macroeconômico. É o que deu certo que é um no absurdo, Brasil, que é um absurdo. Tudo que deu certo. Eu acho que se você qualificar o gasto, e o gasto gerar crescimento econômico, gerar riqueza, os brasileiros se enriquecerem, para mim, tá bom, tá valendo. Aí fica rico e paga a conta depois. É assim que qualquer pessoa mas o que você está falando para gerar inflação, porra. É o que fizeram em 2015 e 2016. Maluca, exatamente. Testaram já em 2015. Não dá certo. Desculpa, a Dilma fez errado. Não, isso não dá certo. Não teve o tripé macroeconômico que você defende. Que imagina, Pepe, mas não dá certo isso. Completamente. Pepe, a Dilma fez tudo o que você está falando. Ela reduziu os juros na caneta, ela aumentou os gastos, deu crédito para as empresas através do BNDES. Gerou um pequeno crescimento no curto prazo e depois a maior crise econômica da história do Brasil. Foi isso que ela fez. Não, mas ela fez errado, de forma errada. Mas como? Qual deveria ser a forma? Não, assim... Qual que é o grande problema que eu vejo dos economistas, né? E o Léo Siqueira, ele está nesse grupo de economistas, que é o grande problema deles, né? Eles só olham para a economia do lado da demanda, não olham para o lado da oferta. Né? Qual que é a lógica? Eu vou aumentar a taxa de juros para desaquecer a economia, o pessoal consumir menos. Poxa, mas se eu olhar para o lado da oferta e tiver mais oferta, eu consigo diminuir a inflação pelo lado da oferta. Se eu aumentar a taxa de juros. Que país fez isso? Quem fez isso? Então, se eu criar um ambiente regulatório bom... Mas quem fez isso? Que você possa dar exemplo. Não, eu tô propondo... Você está propondo uma coisa totalmente nova. Só que você não aumenta a oferta da noite pro dia. Escola Chiquinho Pão de Hambúrguer de economia. A infraestrutura da noite pro dia, você não qualifica a mão de obra de um país aumentando a produtividade da mão. E você precisa de dinheiro para fazer isso. Então, se você tiver um descontrole fiscal, como é que você vai investir em infraestrutura, qualificar a mão de obra para aumentar a capacidade de oferta? Não dá. Responde essa agora. Não consegue fazer nem E aí? Agora ele tá no Tinder. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta.
não usa não vai zoar não, Não vai falando zoar o dele, Chiquinho. tá falando Chiquinho, de outra pessoa. ele tá De no mim, celular. né? A minha Não, pergunta é outra. direta. Qual é a Outro sua gordo. proposta para esse governo, tá bom? Na economia, para gastar menos. O que o governo poderia fazer para gastar menos? Vou te falar uma coisa. Esse negócio que o governo gasta muito é outra balela. Balela. O governo gasta pouco. Balela. Eu te falo porque todos os gastos do governo são 92% dos gastos do governo são carimbados. Sim. Ele tem que gastar 25% em saúde, 15% em educação, mais 50% é Viagem. folha salarial. Ou seja, sobra menos de 8% de manobra para o Mas governo 8% aplicar é muito e investir em dinheiro. determinadas situações. 8% é muito. Metade do PIB Metade quase disso passa é para emendas parlamentares. Tá bom, mas ainda é E muito. quem dá as emendas Ou seja, parlamentares? o governo tem 3, 4% só para gastar. Ah, Mas não coitado. tem solução, Não então? tem. Qual é a sua solução? Desvincular, para mim tem que desvincular a Não, verba carimbada. isso aí também, esse negócio de ir pro Supremo, foi o Bolsonaro que... Foi o Bolsonaro pra lá. que fez isso aí também. Bolou? Do Supremo Levar pro resolveu. Supremo. A primeira foi... Primeiro, Isso aí, quem inventou foi Jair Messias Bolsonaro de jogar a turma lá pro certo. Supremo, se você olhar o negócio. Agora a gente fala, por exemplo, essas leis aí, essas leis contra homem, a maioria quem fez foi a direita. Sabe lei de homem? Que vocês fazem lá. Exato. Você faz essas leis aí pra ferrar os homens, é tudo a direita que faz. Tem um discurso aqui, na hora de votar, vota. Você entendeu? Tem isso também que vocês não falam. Isso ninguém fala. Pois é. Quais leis? A maioria. Fala uma. A maioria. A lei do menino lá, do Léo Lins. Ah, exato. Não, faz exatamente. O Congresso, inclusive. O Congresso também é que é ruim. Isso Não é é? Total. Então Total. É o que eu falei no início. O Congresso tem total responsabilidade nessa crise fiscal, porque gasta cada dia mais, porque pede cada vez mais emenda. Inclusive, eu já sei o jogo que vai acontecer daqui para frente. Como parlamentar que estou, né? O que acontece? O governo foi lá no Executivo e falou, foi lá no STF e falou, olha, quero agora que vocês decidam sobre isso que o Congresso derrubou o nosso decreto, né? O que vai acontecer? O Congresso na hora vai se unir e falar, vamos dar uma lição para o governo. É isso que vai acontecer. Os deputados, sem julgar, sem juízo de valor, se está certo ou errado, está errado. Mas eles não gostam de se ver afrontados aí. E aí, o presidente do Congresso, que é o cara que define, se ele quiser colocar um impeachment do Lula amanhã na pauta, ele coloca. É tão simples quanto isso. Se ele quiser, ele coloca. Então ele ameaça que vai colocar, aí o Lula fala assim, não, vem cá, vamos conversar, o que precisamos, o que você precisa. E toma-lhe emenda. Então, toma-lhe porque emenda. não quer dizer se o cara vota com o governo, ele é a favor do governo. Ele quer alguma vantagem ali. É lógico. E é assim que É Mas as sempre emendas assim. funcionam assim. Não, Esse é o pera famoso lá, centrão. pera lá. Esse é o centrão. Pera lá. E eu vou dizer uma coisa Não é pra só você. centrão, não. E eu vou dizer uma coisa pra você. O Brasil já há bastante tempo, ele tá funcionando com chantagem. Isso aí. É um chantageando o outro. Exato. Um Mas chantageando essa o é a outro. vida do governo. Não né? é essa a vida. A vida não. inteira. Não pode ser assim, Daniel. Mas é assim. Não. É assim aqui. O sistema é feito dessa forma. Não é não. É feito dessa forma. Não. Você libera emenda, Não, o não. cara vai lá e vota a favor. Você segura na gaveta, Eu o cara sei, tem um monte de mas não- processo da STF, não devia mas ser fica assim. com Mas medo de não- votar contra. Não deveria, mas Ninguém devia tá ser falando assim. que deveria. Não. O sistema é dessa forma. Não, mas não pode ser assim. Mas Não é pode. dessa Mas não pode Mas ser. essa é a Mas o definição. Zizu tá falando que Essa é. é a Mas definição Tá de bom, mas centrão. não pode ser, ué. A Não é definição só de centrão, não. Mas Siqueirinha. e agora? Hã? Não é só centrão, não. Tem muita gente de direita que volta junto com a turma quando vê. Aí depois vem com a desculpinha. Ai, teve um jabuti. Se a gente não vota todas, aí não passa nada. Mas esse cara é centrão também. Ele Pois pode é. não estar num partido Pois de é. centrão. Ele pode estar num PL da vida, por exemplo. Mas no PL tem vários caras Sim, de centrão. tem. No União Brasil tem vários caras de centrão. Mesmo no PT tem vários caras de centrão. Entra governo, sai governo, eu sou governo. Essa é a frase deles. Exato, Entra governo, sai exatamente. governo, eu sou governo. Eles não têm ideologia. Mas, Léo, mas eles nós não defendem tem uma nada. situação também. Rapidinho, Pepe. Tudo que o governo coloca, eles são os caras completamente vendidos. Basta você dar emenda para esses caras que esses caras vão votar a favor. E eu não vim aqui fazer propaganda política, etc e tal, mas eu tô sempre lá, aqui na Assembleia de São Paulo, votando mesmo as coisas que todo mundo vota contra. Eu cansei de ser o único ou votei com mais 2 ou 3 deputados sozinho ali. Por quê? Aumento para juiz. Por que o judiciário tem cada vez mais aumentos? Porque o juiz é o cara que tem um processo ali na Quanto gaveta o juiz do paga de imposto? Sim. Paga muito pouco. Todas as verbas indenizatórias aí que eles recebem não pagam Não, imposto. é? Inclusive o PP falou: não tem nada para fazer. 10
bilhões foi o gasto com salários acima do teto só do judiciário. O judiciário, eles deveriam receber 46 mil reais, que é o teto, né, do STF. Eles recebem em média hoje 64 mil reais. Bom. Tudo com verba indenizatória e penduricalho. 10,5 bilhões. Teve aumento para os juízes e deu 10,5 bilhões. O Poder Judiciário custa 160 bilhões de reais O mais caro do mundo. mais caro do mundo. Então tem coisa para fazer, com certeza. Só que, obviamente, o governo não quer comprar essa briga porque é cara. Então, mas quem quis quebrar o sistema foi o Jair Bolsonaro, que não conseguiu. E agora está inelegível. Não consegue. Mas há como se fazer. Olha o Milei. O Milei é um exemplo de que dá para fazer. Mas o Bolsonaro também, na metade do caminho, também arregou. Sim, por causa dos filhos dele, né? Sim, então. Porque daí os filhos dele estavam lá metidos em um monte de coisa. Então eu não vou conseguir agora... Eles votaram a favor lá do Flávio Dino e dos outros indicados pelo Lula. Claro, porque estão com o rabo preso também. Então as mudanças também não vão vir dali. O único cara que realmente está tentando mudar é esse Milei na Argentina. Exato. Milei é um exemplo de que dá para fazer. É o único que está piorando. Tá tentando. Que onde está piorando, bicho? Só fala assim, tá piorando, Pepe. Volta ao Brasil. Pau no picobol. Por exemplo, o nível de desindustrialização da Argentina está menos 8%. A inflação tá desindustrializando. Claro, ninguém consome. Então, mas vamos lá. Vocês que são economistas, a minha preocupação é a seguinte. Por exemplo, que nem se você pegar nos anos 80, o que pegava da tua grana era metade do que pega agora. Hoje em dia a gente paga muito mais imposto e parece uma coisa meio que não sei para onde vai isso aí. Não, agora os Estados Unidos também, o Trump disse que vai fazer o negócio, vai diminuir o imposto. O Milei também disse que parece que vai diminuir lá. Vamos ver para onde vai esse caminho. Mas o que acontece? O meu medo aqui no Brasil é que acabe a classe média. Porque o que acontece? Porque é o trouxa que paga, que é nós. Exatamente, que é nós. Que vamos lá e pagamos, e a gente quer que seja tudo bonitinho. Por quê? Porque o que eles falam dos pobres vão ser essas bolsas que eles vão dando, benefício social, e vai ficando impagável essa grana. CNH. A classe média. Agora vai ter CNH. Gratuita, pois é. CNH. Exato. Porra. É isso, é a tua ideia, né? Você que tem essa ideia. Você fica lá no Morning Show com essa ideia. Ele gosta do... E a canhoteira assiste o Morning Show. Ele votou pro exame toxicológico, mas ele vende maconha. Aí, Pepe, o que acontece? O Brasil, ele vai ter... O bilionário está indo embora. Sim. Saiu essa notícia que os bilionários estão indo para paraíso fiscal, porque não querem ficar aqui. Claro. Bilionário não gosta de pagar imposto. A classe média vai acabar. E o que vai ser do Brasil? Siqueirinha, você que é um cara cheio de que veio razão, da perifa e hoje tá diga lá pra nós, o que vai ser do Brasil? Pois é, o primeiro efeito que você tá falando é isso, as pessoas com capital que podem se mudar do país estão saindo do país. Aí você fala, é só uma pessoa? Não, porque essas pessoas são empresários, pagam bastante imposto, então uma fuga de talentos. Hoje o cara se forma numa universidade boa, se ele tiver a oportunidade de ir para fora, ele vai para fora. Então, primeira coisa é a fuga de talentos. Segundo, cada vez mais programas sociais, a ponto de ficar caro, e tem empresários já falando, olha, eu tenho dificuldade de contratar, porque os programas sociais estão muito altos, e de fato estão, tem economistas bons, e inclusive da ala mais do PP aí, falando também, olha, a gente precisa redesenhar a Bolsa Família, por exemplo, e uma carga tributária altíssima. E para onde está indo o dinheiro? O dinheiro está indo para o judiciário mais caro do mundo, para pagar 531 deputados agora, para o Uber Fab aí, que muitos ministros aí utilizam, jatinho da Fab para um lado para o outro, em Lei Rouanet, em programas sociais. E quem gera riqueza está cada vez sendo mais tratado como criminoso, né? Enquanto que o criminoso aqui no Brasil, infelizmente, está sendo tratado com muita paciência. Então a gente precisa valorizar quem gera riqueza, porque senão isso só vai se acentuar aí ao longo dos anos. É isso, Pepe. Quem gera riqueza? Quem gera riqueza? Não, assim, o grande problema é o seguinte, o Léo acha que resolve o problema do Brasil cortando despesa, e tem área que não tem por que cortar despesa. Lei Rouanet, não tem. Lei Rouanet, por exemplo. Tem que cortar. Cultura gera riqueza também. A cultura gera riqueza no Brasil. Para os artistas. As pessoas sem privada em casa e você querendo tocar Tchaikovsky. Quem mais paga grande Você vai para uma peça de teatro,
né? Você vê vários pipoqueiros vendendo pipoca. Isso, só o vendendo pipoqueiro. bala. Paulinho Você vê, tá por exemplo, realmente. o flanelinha na rua, comprando um negocinho. Aí você trabalha. Você vai no restaurante que você não ia antes. O cara roubando o celular na porta do supermercado. Um real investido na economia gera R$3. A arte boa, ela sobrevive sem incentivo estatal. Machado de Assis tinha incentivo estatal? Dostoiévski tinha incentivo estatal? Tinha a lei Dostoiévski. Claro que tem, meu amigo. Porque a arte boa, ela sobressai. Você não precisa de dinheiro estatal. Claro que precisa. Pepe, se você precisa do Estado para fazer sua arte, você não faz arte. Você é um funcionário do Estado. O grande problema é o seguinte: vocês acham, por exemplo, que fazer um show com dinheiro público, stand-up, que as pessoas que não tinham dinheiro para consumir, pagando ingresso caro e pode ir ali assistir o show, isso é pouco, é jogar dinheiro fora. Pepe, claro tem 100 milhões de pessoas sem esgoto em casa. A cultura engrandece uma população e uma sociedade. Desculpa. Se a comida você alimenta o corpo, a arte alimenta a alma. Olha, poeta, bonito. Disse o rico. Só fazer um break, bonito isso. Se a comida alimenta o corpo, a arte alimenta a alma. Break. Vou fazer um break agora para a nossa querida rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuamos nas plataformas. Você que está aí na TV, você que está... Estamos aqui hoje com o Léo Siqueira, com o Alan Gani e o Felipe Monteiro. Esse encontro de notáveis. Fantástico, né? A presença aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora, mudando um pouco de assunto, porque a gente está no IOF. E a liberdade de expressão nesse país? Que a gente teve agora, essa votação que também foi lá no Supremo. O Supremo decidiu que a plataforma vai ser responsável também pelo que a gente falar, pelo que escrever na rede social. Você está com eles também? Não, eu sou contra, completamente contra. Você é contra? Claro que sou contra, né? O Marco Civil do Brasil foi discutido 9 anos antes de ser aprovado. Né? E numa canetada, o Supremo Tribunal Federal muda toda a lógica, né, do Marco Civil, que era uma lei boa, elogiada pelo mundo todo, né, a lei do Brasil. Então, acho absurdo você responsabilizar a plataforma digital, social, diretamente, né? Mas existem casos, na minha opinião, né, que deveria ter uma regulação mais específica, por exemplo, indução de suicídio. Aí poderia sim responsabilizar a rede social caso não tirasse o conteúdo do ar. Questões de racismo, coisas claras assim, que são visivelmente claras e atentam. Mas não é tão claro assim. Mas não tem subjetivo isso aí, né, Albeta? Não é tão claro assim. Por exemplo, hoje, se você não gostar de um determinado filme que a protagonista seja negra, você pode ser chamado de racista. Não, mas isso é para mim é claro. O quê? Não é racismo isso aí. Sim, mas é você. Pra você, né? Pra você, é o Zuckerberg. Então tira o negócio do racismo, mas tem questões muito mais claras, assim, evidentes, né? Que dá para você verificar claramente que tem que tirar do ar. Aquele caso que aconteceu aqui no Brasil, né, de uma criança com 10 anos de idade que inalou aerosol, né, e morreu, né, por conta de uma campanha na rede social, é um absurdo. Então, mas aí que eu entro no seguinte aspecto. Não sei se vocês vão concordar comigo. Acho que a maioria não vai concordar. Mas também que se dane que a maioria não concorda. Eu acho que tudo isso que o cara usa, porque ele usa esse exemplo da criança. É uma criança que usou aerosol. Sim. Mas o cara, ele faz isso, ele usa isso para não chegar nele político. Ah, sim. Porque o político que quer ser colocado como um... Quer se blindar. Intocável. Um intocável. O rei dos momentos. Então ele faz tudo isso, ele chega pra gente e fala, não, eu vou fazer isso por causa da pedofilia, veja vocês, o caso de pedofilia. E todo mundo concorda, né? Aí você fala, nossa, é verdade, como é bom esse político. Mas ele não quer que aquilo chegue nele. Ele não quer que aquilo, que é a rede social. Então ele pega um argumento que todo mundo concorda para pegar para benefício próprio. Eu não sei se é isso. Não sei se é isso. Perfeito, porque você acaba se balizando pela exceção. E tudo tem risco, né? Você vai pegar um avião, o risco é pequeno, mas tem risco. Você vai dirigir, tem risco. Você sai na rua, tem risco. Então você não vai ter uma liberdade sem risco. Só que aí eles começam a colocar tantas travas que você inviabiliza a liberdade. Não tem uma liberdade álcool gel 70%. E tem uma ligação também que a direita tem muito engajamento na rede social, eles estão ligados nisso. Isso é uma matéria agora, mas você pode ver que a direita tem um engajamento 2, 3 vezes maior do que a esquerda na rede social. Isso vale voto, isso vale influência, e aí tem uma interferência. Não é ou não? Hein, Pepe? Ou vai ficar quietinho? Não, eu não sei. Eu acho que tem uma relação então, também. mas eu não sei vale se é voto, meu. Eu sei, mas não sei se é direita ou esquerda. Eu acho que no fim... É poder. No fim, esse negócio de direita e esquerda também, você vê que as pessoas não estão indo mais na rua,
Bolsonaro vê aí, eu acho que as pessoas já estão meio com o saco cheio desse negócio. Eu falo, Vou ser honesto. medo também, ué. Todo mundo tá de saco cheio. Eu acho que as pessoas querem uma resposta imediata. Ah, sim. Entendeu? Eles querem uma resposta imediata, a população já meio tá com o saco cheio desse papinho de direita e esquerda, dessa conversinha que a gente fica. Pra mim, esse papinho. O que o cara quer é atitude e que resolva os problemas. Tá bom. Eu vejo dessa maneira. Para mim, se tem uma divisão é a seguinte: é quem sustenta o Estado e quem vive sustentado por essas pessoas que sustentam o Estado. Para mim, essa é a divisão. Por exemplo, o papo do Lula não pega mais, do rico e do pobre. Exato. E continua esse papo. Eu sei, mas ele acha. Tanto é que saiu essa matéria do Economista. Tá falando, esse cara tá fora da realidade. Dentro e fora. Ninguém Porque ele tá falando, vou voltar aquele Lula velho que joga rico contra pobre, eu ganho a galera. A do IOF tá nessa campanha, tá? Eu ganho a galera. O Lula isso aí não pega mais pro povo, não pega mais. Mas mesmo o negócio da direita também não pega mais. Mas eu não sei nem se é direita ou esquerda, Emílio. O que eu tô falando é que o engajamento da rede social é uma ferramenta extremamente necessária para o político. Quando você pega o Nicolas Ferreira para ele falar de algum assunto e chega em 100 milhões lá, sei lá, bilhões de visualizações, a turma fica esperta com isso. Tanto que a conversa... Isso é marketing, Não importa se é da direita ou da esquerda, é o discurso que vai eleger alguém. Ou não foi uma ferramenta utilizada pelo Bolsonaro? Foi utilizada? Eu sei, Daniel, mas aí chega lá, não entrega. Porque o problema é você chegar lá e entregar pro povo. Ah, sim. É isso que o povo tá querendo. O povo tá cansado do cansado discurso. De conversa. Dos dois lados. É, isso aí. Ah, sim. Você entendeu? O povo, ele tá querendo resposta pra... 2018 era esse o sentimento. Era assim, cara, precisamos de políticos com menos privilégios. Tanto é que apareceu esse Marçal maluco. Exato. No meio do nada apareceu um maluco. É, lógico. O Marçal foi o quê? É o Morgadão. Não. O quê? Mas apareceu um louco lá, um oportunista. Então, mas e tem gente que cai. Então, mas é isso aí, não é, PP? Não, exatamente. O povo, assim, eu acho o seguinte... E a mulherada? Vamos mudar de assunto totalmente. Ficar falando, vamos falar da mulher, vamos falar da Itália. Você vai alimentar a mulher com cultura? Hein, PP? Com pipoqueiro. Mulher. Ele quer levar a mulherada pra comer pipoca agora. Coloca o VT aí. Ele vai no flanelinho. Coloca o VT. Gastronomia arte. Coloca o VT num podcast que respeita o ser humano. Solta aí. É conseguir concretizar um amor recíproco. PP, não fala uma coisa dessas. Aquela paixão que parece arrebatadora quando você vê, por exemplo, na recíproca, aquele amor que você tem por alguém que não é recíproco. Ou seja, eu nasci para sofrer por amor. Não fala isso, PP. Claro que não. Você tá sofrendo por amor, PP. Já sofri mais, mas eu sempre tô sofrendo por amor, sabia? Eu me apaixono com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado. Você é incrível, PP. Nossa, eu não sei como te agradecer. Não sabem como te agradecer. Linda, muita gente interessada. A Cláudia. Cláudia, um beijo pra você. Linda Cláudia, hein, PP? Estamos explorando a imagem da Cláudia aqui no Pânico. Mas a Cláudia me deu toco, sabia, né? É? Ah, é? Ah, então era pra ela. Você tentou. Era pra ela. Por que será? Tô brincando. Você tentou dar um... Não tentei, não. Tava brincando. O PP é um cara de esquerda, é assim meio PSOL, essa coisa que você sabe muito bem. Mas estava na Itália. Festiva. Estava na Itália, esquerda muito festiva. Esquerda couvera. Estava na Itália agora, na Toscana. Teve lá em... Bebendo e comendo bem. Da cidade. Um Brunello. Como bom esquerdista capitalista. Isso. Pagando €1.000 a diária. O pipoqueiro da carbonara, hein, o que é um esquerda capitalista? Emílio, engraçado que as pessoas olham pra mim e falam assim, me chamam de petista, de comunista, de socialista. Comunista. Mas eu acho que esse papo tão bobo, porque depois da queda do Muro de Berlim, não existe mais essa conversa. Não, então, mas... Não existe essa conversa, mas tem o opressor e o oprimido. Tem o opressor e o oprimido. Então, mas a conversa é essa. O opressor e o oprimido tem o capitalismo também. Não, Karl Marx não deu certo lá desde o começo, que não deu certo. Agora é esse papo, que é o opressor e o oprimido. Sim. Então, mas você... Que banda você toca? Eu sou capitalista. Você é um opressor ou oprimido? Não, eu tô sendo oprimido. Oprimido por quê? Aqui no programa? Não aqui no programa, né? Pelo coração. Meu coração me oprime toda hora. Sim. Mas é desilusão amorosa. Ele sofreu muito. Desilusão amorosa. Ele teve relacionamento, né? Foi, sei lá, corneada. Não, eu sou fracasso. Vamos.
Deixa eu perguntar Com agora. certeza. Peraí, deixa eu perguntar agora. Vou perguntar pro Siqueirinha agora. O Siqueirinha é parlamentar. É verdade. Ele tá lá, foi um dos mais votados, é um dos mais sérios que a gente tem na LESP. Nosso homem. Como é que vai ser? Porque a votação do ano que vem, de 26, hein, gente? Vai ser uma coisa, vai mudar 54 do Senado. Isso que a gente tá falando lá. Sim. Vai mudar muita coisa. Tanto é Ministro que o Bolsonaro está querendo enfiar o Paulo Guedes em Minas. Ele está querendo o quê? Está querendo fazer um congresso. Quer enfiar o Paulo Guedes de senador. Exato. Em Minas. Certo. Porque o que acontece? O cara ele quer montar um Senado de direita forte. Sim. Certo. Porém, a gente sabe que esse negócio é difícil, né? Difícil. É difícil. Montar o time. É difícil você montar um time, porque um vai para lá, outro vem para cá e vem uma Acho verba. que o Paulo Guedes vai acertar. Você acha que vai para a direita a próxima eleição? Com certeza vai para a direita, porque é isso. Tem uma correlação muito grande entre a avaliação do governo e quem que você consegue eleger ou não. Eu vi aqui no primeiro bloco, né, 46% aí negativo. Então, natural que as pessoas falam, cara, esse governo que está aí não me representa mais, logo não vou votar nem nele, nem ninguém indicado por ele. O que eu não estou falando também que o Lula não seja candidato forte, ainda é um candidato forte. Mas há uma demanda menor por políticas e políticos da esquerda. Então, a direita vem aí com mais força. Por isso que o Bolsonaro quer colocar o Paulo Guedes em Minas Gerais, quer colocar o filho dele em Santa Catarina, né, o 03, quer colocar um no Rio de Janeiro, e aí a Michelle também, talvez pelo Distrito Federal, para colocar o máximo de pessoas possíveis da direita. Porque o que acontece? Você vai escolher 2 senadores. Exato, 2 terços de renovação. Você vai ter 2 terços de renovação no Senado. Então ele coloca um cara dele nessas regiões e provavelmente tem outro de direita forte na região. Ele vai tentar indicar alguém, porque a gente tá falando de pessoas da família, mas independente de ser da família ou não, ele vai tentar indicar alguém em todos os estados. Tem um alinhamento fazer com o máximo ele. Ele pega possível. o capital político e vai colocando as pessoas que ele gosta. Exato. E essa é a grande estratégia do PL, né? Exato. O máximo de senadores possíveis. Exato. Porque o Senado vota, por exemplo, o impeachment de alguém do STF, ou a indicação de alguém do STF, ou a derrubada de projetos na Câmara, por exemplo. Então, você ter pessoas que, de fato, defendem aquilo que acreditam no Senado é importante. Agora, eu sou bem cético, tá? Porque, como eu falei, tem muita gente que não basta você se filiar a um partido de direita, dizer sou de direita, porque chega lá na hora, eles votam quietinho. Eu falei, aumento para juiz em São Paulo. Muita gente cola no Bolsonaro. Total. E tchau, pessoal. De votar, exato. E tchau, pessoal. Para juiz em São Paulo, 94 deputados. Teve 3 votos contra. Eu e mais 2. Cadê? O resto aí tá cheio de bolsonarista lá. Chega lá na hora de votar aumento para juiz, toma ali aumento para juiz. Então, não basta só... Muita gente, como você falou, cola no Bolsonaro. A gente quer pessoas que defendam de fato aquilo que acreditam, que estejam trabalhando para as pessoas e não só pela manutenção do poder. Deixa eu aproveitar agora que estamos com uma audiência monstro aqui. Você que é o homem canhoteiro. Você acha que dá tempo de reverter todo esse governo ruim que os caras fizeram? Agora, falta só 1 ano e 18 meses, né? 18 meses. Não, eu acho difícil, Emílio, mas também não dá pra gente menosprezar qual vai ser o efeito da isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. Você acha que isso vai passar? Eu acho que deve passar e deve surtir algum efeito positivo no governo. Mas o Congresso já deu recado hoje, já atrasou a votação em resposta à judicialização do IOF. Não, mas depende de quanto entrar. Se entrar uma grana... Eu não mas sei, o gato subiu no telhado. Não, eu não sei se vai traduzir em voto, né, para ganhar as eleições, mas que vai aumentar a aprovação do governo, certamente vai. Isso sim. Mas eu não sei se passa agora com essa questão do IOF. Pepe, eu queria estar errado, tá? Mas não tem a menor chance de dar certo daqui até o final do ano. O maior problema do Brasil é justamente as contas fiscais. Que governo, em ano de eleição, vai fazer algum ajuste fiscal? Pelo contrário, só vai piorar daqui para frente. Fiscal, que esquece negócio de fiscal, fiscalismo. Olha, bobo, não é o que eu acho que você acha, é só ver o que acontece todo dia. Quando o governo coloca uma despesa a mais ou vai ter uma arrecadação menor do que o esperado. Aumentar, diminuir quando o governo aumentar a isenção, a faixa de isenção do imposto de renda? Sim, você claro. Contra? Com certeza, eu já escrevi isso publicamente. Porque você tá, com certeza absoluta. Porque você está fazendo a mesma coisa que na Argentina. O Fernando Fernandes, né? É esse o nome dele?
Deu isenção de imposto de renda para 90% da população lá. Olha que maravilha, né? Alberto Fernandes, isso. Olha que maravilha. Deu 90% de isenção de imposto de renda para a população. Quem é que não quer pagar menos imposto? 90% de isenção para a população. Beleza. Só que o Brasil, redução de imposto sem redução de gastos é populismo, porque isso vai ter que ser pago de alguma forma. A Argentina quebrou e agora o Milei está salvando, apesar de você não achar isso. O problema do Brasil, no meu modo de ver, é que a gente cobra pouco imposto de renda. Você quer mais imposto? Claro que mais imposto? E quero menos imposto sobre o consumo. É claro, essa é lógica do mundo todo. Quanto do seu salário você doa? Nos Estados Unidos. Exato. Não, você pode doar pro governo. Eu não você pago quer imposto de resolver renda. ajuda? Olha que absurdo, eu não pago. Por que você não paga? Você não paga? Por que você não paga? Você não paga? Eu recebo dividendo. Atenção. Paga mais. Eu recebo dividendo. Mas, pô, você não quer favor de pagar mais imposto? Você não pega lá e fala, eu quero vou fazer pagar a minha mais, parte. eu quero pagar mais e quero fazer com que a população que não tenha dinheiro não pague pague menos. Atenção, Receita. Exato. Aqui o homem. Leão da Receita. Atenção, Leão da Receita. Pepe, Boa você me noite. Esse é o homem. Não me diga não. Eu não quero pagar mais. Você me desculpa, mas isso é... Olha que ele disse, que absurdo. Eu quero pagar mais. Isso é hipocrisia e você está sendo completamente hipócrita. Você está sendo hipócrita. Mas aí que tá. Aí que tá. Quer defender banqueiro. Mas não é Chiquinho, não é Chiquinho. Porque o herdeiro do banco, dos bancos aí recebe bilhões de dividendos que não são tributáveis. Quem é o pai dos ricos? Aí que tá o negócio. É onde a gente chega que a canhota não tem mais pauta. Eles não têm mais o que falar. Você chegou aí no momento que ninguém fala isso em lugar nenhum. Ninguém tem coragem. Ninguém tem a coragem de falar, eu quero pagar mais imposto. Ninguém no mundo. Na França, 45% de imposto de renda. O cara vaza da França. E o que acontece lá com o Gerard Depardieu? O país rico tem alto imposto de renda. O problema do Brasil é que paga muito alto o imposto sobre o consumo. Hipocrisia, você está sendo hipócrita. Você me desculpa. Você está propondo uma solução que nem você acredita nela. Eu acredito nela sim. Então doa mais dinheiro. Seja um herói do tesouro. E ajude na dívida pública. Você doa com o quê? Faça esse programa. Você doa pra onde que a gente vai checar? Muito bem. Paga o GAN. O que eu posso dizer é o seguinte. Foi ótimo nosso programa. Elegante. Foi ótimo. Eu peço para que a Rede Globo Televisão melhore o programa lá da Globo News. Vai começar a copiar nós, você vai ver. Que nós hoje ganhamos. A gente Passou tá ganhando de novo? Todo dia estamos ganhando da Globo. Tá fácil. Então, Sadi, põe a foto da Sadi aí, pra gente falar pra turma. Cadê a Sadi? Linda. É que não tem Chiquinho Pão de Hambúrguer. Sadi esquerda, né? Guerrinha e Alangani, né? A Rede Globo, Por enquanto. A Rede Globo tá muito fraca. Vai começar a contratar. Tá muito fraca. Você fala isso e vão chamar o Chiquinho pra ir pra lá e ferrar. Eu também. A Índia tá apaixonada pelo Chiquinho. Ó. Índia. Olha aí, ó, tem a primeira candidata. Você pegava, não? Já chegou. O Chiquinho Pão de Hambúrguer, que é um novo... Aí, ó. Índia. Essa não é a Índia, não. A Sadi. Ô, Índia. Vem dar um selinho. Não inventa. Vamos respeitar. Por quê? Vocês também... Você não quer namorada? Não tem selinho. Não tem Senta no colo do Morgado. Vem cá. Vocês gostam de jogar. Meu querido Chiquinho, que a gente carinhosamente chama de Chiquinho, mas é o Felipe Monteiro, que participa aqui da programação. Tem o Instagram dele, FN Monteiro. Desculpa, brincadeira, o programa ele faz parte desse jeito. O Léo Siqueira também, obrigado, Léo. Um grande deputado. No Instagram, Léo Siqueira BR, um dos mais atuantes aqui de São Paulo. Ele é bom. E o nosso querido Alangani, que é o nosso galã aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado aí pela participação.